Questão 37. Uma caixa, apoiada sobre um plano horizontal, não entra em movimento, apesar da ação de duas forças aplicadas sobre ela, conforme ilustra. E ele mostra aqui para a gente a caixa, que sofre a ação de duas forças, né? Essa e essa, mas segundo ele, não entra em movimento. Sabendo que seno de θ, que é esse ângulo aqui, é 0,6 e cosseno de θ é 0,8, a intensidade da força de atrito entre a caixa e o plano é. Certo. Como é que a gente pode pensar aqui? Eu desenhar aqui para ficar melhor a compreensão. Esse vetor aqui de 200, eu chamei ele de f, e a componente horizontal dele eu chamei de fx, certo? Qual é o princípio dessa questão que a gente tem que lembrar? Que como a caixa não entra em movimento, as forças que estão para um lado são iguais às forças que estão para o outro lado. Para esse lado aqui, a gente tem esses 300 newtons de força. E para o outro, a gente tem essa componente aqui, horizontal, né, desse Fzinho. Então, a gente chamou de Fx. E também a gente tem a força de atrito. Também está apontando para lá, porque, teoricamente, a força que está para a direita é maior do que a força que está para a esquerda, que no caso é o Fx. Certo? Então, a gente sabe que se tudo que tem que estar para um lado é igual a tudo que tem que estar para o outro, a gente sabe que 300 tem que ser igual a φ mais f de x, certo? φ é o que eu quero descobrir. Então, a gente tem que abrir aqui esse f de x. Como é que a gente pode abrir ele? A gente pode dizer que o f de x é igual ao f vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno? Porque aqui, nessa distribuição de vetores aqui que a gente fez, a componente horizontal, que é o fx, ela está com o ângulo. Então a gente fala cosseno. Se fosse a componente vertical, que eu não desenhei, que seria o fy, que seria essa aqui, ela estaria sem o ângulo. Então seria seno. Como está com o ângulo, cosseno. Então f de x é igual a f, o f a gente sabe o valor que é 200, vezes o cosseno do ângulo. A gente sabe aqui que é 0,8. Então, 200 vezes 0,8, isso aqui vai dar 160 newton. Então, a gente já pode substituir aqui o f de x por 160. Passando o 160 para o outro lado, vai ficar 300 menos 160 igual a φ. O φ vai ser igual a 140 newtons, que é o que diz na alternativa B.